Olá pessoal, um excelente dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao seminário da Lei del Cine de Colômbia. Espero muito que vocês gostem dessa lei que é muito cheirosa. Bom, a ideia dessa lei quando ela foi criada era que os cineastas, os investidores e até mesmo a sociedade colombiana como um geral conseguissem através do cinema construir uma sociedade melhor, fazendo assim do cinema uma ferramenta democrática. A ideia principal era que o cinema deixasse de ser algo que era para poucas pessoas que já tinham os recursos para conseguir produzir e se tornasse algo que mais pessoas conseguissem ter o acesso, para que se pudesse ver mais representatividade na tela. E assim se tornasse então não apenas uma indústria rentável, mas também que se autossustentasse. Foi assim, então, visando esses princípios, que surgiu a Lei del Cine. E essa lei toda levou mais ou menos 4 anos para que pudesse ser toda desenvolvida. Antes dela havia uma outra lei que era conhecida como Lei da Arte. E nessa Lei da Arte estavam inclusas algumas leis que também falavam sobre o cinema, mas não existia algo específico para o cinema. Tanto que se acredita que hoje essa lei seja a mais importante da Colômbia relacionada ao cinema. A lei, no caso, que vamos estudar agora. Sem mais delongas, então, bora lá para a nossa apresentação. Oi, gente. Nosso grupo vai estar falando sobre a lei colombiana, a Lei 814 de 2003, que é uma lei que indica as normas para o fomento da atividade cinematográfica no país. Bom, para a gente entender a lei, a gente precisa entender qual é o objetivo dela. O objetivo dessa lei é gerar um desenvolvimento equilibrado, harmônico e progressivo da atividade cinematográfica colombiana. Ou seja, incentivar a produção e a distribuição dessas obras, introduzindo elas no mercado e assim podendo gerar no futuro uma consolidação dessa indústria nacional. Mas para a gente começar a entender, né, o que é o cinema nacional, então. De acordo com a lei, o cinema nacional compreende o conjunto de ações públicas e privadas que se interrelacionam para o desenvolvimento artístico, industrial, da criação e produção audiovisual que tenham de forma inerente um querer nacional. Na lei, eles citam até o caso das coproduções, né, que podem pedir essa titularização de obra nacional, de acordo com os princípios que constam na Lei 397 de 1997. Então, essas obras, para serem consideradas, elas precisam do aval do Ministério da Cultura, depois de uma análise por parte deles, né, se tem um contexto cultural, histórico e espacial também, né, da cultura e que visam um querer nacional, essas obras podem ser consideradas obras nacionais. Para a gente entender essa obra, essa lei, da maneira mais objetiva possível, no início eles esclarecem alguns termos e como eles serão utilizados depois. Bom, o primeiro termo é sala de exibição ou sala de cinema, que aqui vai ser entendido como local aberto ao público que exiba um filme a troco ou não de um pagamento. O termo de exibidor, que seria a pessoa proprietária desse local. O termo distribuidor, que se dá à pessoa que comercializa o direito dessas obras, e o termo agentes ou setores da indústria cinematográfica, que são os produtores, distribuidores, exibidores e todas as outras pessoas envolvidas nessa cadeia da indústria cultural. Por fim, já no início, a lei propõe traçar políticas e adotar decisões que gerem o desenvolvimento cultural, industrial, comercial e artístico da cinematografia nacional. E também, muito importante, a conservação, a preservação e a divulgação dessas obras. A lei também se compromete a promover e a cuidar dos locais que realizam essas exibições e, assim, promovendo uma maior competitividade das obras colombianas. Nessa primeira parte, também vai ser falado sobre a instituição do CIREC, né, que é o Sistema de Informação e Registro de Dados, não só das obras, mas também
das salas de exibição e outros dados como o número de bilhetes, e, enfim, dados que envolvam a comercialização das obras nacionais para um maior controle, né, por parte do Ministério da Cultura, e até podendo usar esses dados para criar melhores políticas de fomento ou melhores políticas de distribuição e, enfim. Bom, esse foi o primeiro capítulo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniela Chocó y en este momento yo le voy a dar continuidad al tema que mi compañera Ana le dio preámbulo, que fue la ley de cine o la ley 814 del 2003 en la ciudad de Colombia, donde estoy actualmente. Bueno, resulta que para que algo se mantenga debe haber algo que lo sustente, ¿cierto? Entonces eso mismo pasó con esta ley. Esta ley creó mecanismos de fomento del cine colombiano, como lo fue la creación del FDC o el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Entonces, ¿qué fue esto? Esto fue un fondo parafiscal, o sea, un aporte obligatorio, se tenía que dar sí o sí, que creó esta ley, que servía para, o sirve actualmente para recibir dineros recaudados de una cuota parafiscal que tienen que dar los exhibidores, los distribuidores y los productores como resultado de esas obras cinematográficas que se hacen o que se presentan dentro del territorio nacional. Entonces, todos estos recursos que se recolectan van para el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, ¿cierto? Y son de carácter público. ¿Qué quiere decir esto? Por ser de carácter público, quienes tienen el control y son objeto de vigilancia son las personas que hacen parte del Estado. Son ellos los que pueden como que manipular y son los que recaudan ese dinero. O sea, una vez los exhibidores y los distribuidores lo dan, ¿cierto? Entonces, esa contribución parafiscal que debían dar los productores, los distribuidores y los exhibidores se le llamó cuota para desarrollo cinematográfico. Y se liquidaba de tal forma que los exhibidores, ellos tenían que dar una contribución parafiscal del 8.5% de los ingresos, y esto era exclusivamente para cuando se mostraban o se exhibían películas extranjeras. Todas las salas que cobraran ingresos debían pagar esta cuota. Para los distribuidores, ellos también debían de pagar una contribución parafiscal del 8.5%, y, como dije anteriormente, solo para las películas extranjeras. Ya para los productores, que son pues los que creaban las películas colombianas, ellos debían descontar un 5% de sus ingresos por taquilla. Entonces, de igual forma, este dinero, esta cuota, como quieran llamarlo, iba a ser como que, o sea, para ellos mismos, pues porque se iba a revertir, para el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Y pues ellos hacían parte de este bello arte que es el cine, ¿no? Entonces ellos mismos iban a ver beneficiados. Esta cuota, pues que ellos tenían que dar, se causaba o se hacía una vez se descontaba el porcentaje de ingresos que le correspondían o al productor o al distribuidor, o sea, según sea el caso, ¿cierto? Se entiende de esta forma porque el exhibidor simplemente exhibe, ¿cierto? O sea, él no tiene nada que ver con la producción o con la distribución. Él tiene que remunerar, por decirlo de alguna forma, la parte que le corresponde al otro resto de la cadena productiva. Entonces, los distribuidores y los exhibidores, que eran quienes estaban sujetos a pagar esa cuota de la ley de cine, ellos deben hacer sus aportes al Fondo de Desarrollo Cinematográfico por medio de la Red Nacional de Bancolombia, que es www.bancolombia.com, que es, haga de cuenta, como un Santander allá en Brasil, podría decirlo. Entonces, para evitar que estos componentes de la cadena productiva, o sea, los exhibidores, los productores o los distribuidores, no tuvieran que gestionar esto por separado, o sea, el pago a la contribución parafiscal,
La ley establece que los exhibidores son los que tienen que hacer la mayoría de las retenciones de todo este sector, ¿sí? Como para hacer un poquito la cosa más amena, más fácil, como que para que cada uno no haga lo suyo por separado, si me haga entender, y haya un orden. Por eso decidieron que fueran los exhibidores quienes retuvieran esto. Entonces, esa recaudación del dinero se puede resumir de la siguiente manera. Los exhibidores son los que pagan su cuota y proyectan películas extranjeras. Entonces, ellos se encargan de retenerle al distribuidor por películas extranjeras y le retienen al productor colombiano de películas cuando no han negociado directamente con el exhibidor. O sea, no hay un distribuidor intermediario, por decirlo de alguna forma. Entonces, el distribuidor le retiene al productor. O sea, el que comercializa le retiene al que produce. Y bueno, se le hará una reducción de cuota para los exhibidores si presentan en su sala cortometrajes colombianos. Entonces, los que tenían que realizar estos pagos, ellos debían realizarlo mensual. Y digamos que si acontecía alguna devolución o algo por el estilo, el gobierno era quien se encargaba de solucionar este problema y asimismo reglamentaba los plazos y los lugares en donde debían como que hacerse estos pagos. Si estas retenciones no se practicaban y no se presentaban declaraciones, o sea, no se explicaba el por qué no se hacían estas retenciones, no se iban a efectuar ni pagos y las declaraciones iban a incurrir como en inexactitudes. Y es la DIAN, o sea, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que son como a quienes nosotros nos encargamos de pagar nuestros impuestos y quienes mantienen como ese control al cumplimiento de las obligaciones tributarias, o sea, eran ellos quienes se encargaban de sancionar y de cobrar y efectuar la fiscalización. O sea, si los distribuidores no pagaban, eran la DIAN quienes tomaban como que la palabra y bueno, decidían qué hacer con ellos. Y una vez la DIAN cobraba este dinero, o sea, conseguía como que conciliar con el distribuidor o con el productor, ellos cobraban por estos intereses o por esas sanciones. Y esas sanciones y esos intereses que ellos cobraban debían ser transferidos por medio de la Tesorería General de la Nación, y ya pasado un mes este dinero caía al Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Y bueno, esto es todo lo que yo tenía para aportarles. Ahí los dejo con mi compañera Camila. Hola, muy buenas tardes. Para darle continuidad al capítulo 2, entre los artículos 10 al 15, es importante mencionar que la ley estipula la creación de un fondo mixto. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene presupuesto nacional y estímulos tributarios, como ya lo mencionó mi compañera Daniela anteriormente. Estipula también que el presupuesto nacional ejerce el control fiscal la Contraloría General de la Nación y vigila el Ministerio de Cultura, la Dirección de Cinematografía y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, DIAN. Dentro de dicha ley está estipulado que el destino del fondo es para la creación de créditos, estímulos y subsidios para el sector audiovisual y investigación de dicho sector. También dice que el 70% de este fondo va dirigido a producción y coproducción colombiana y el 30% restante va para el fortalecimiento del CIRED, preservación de la memoria audiovisual y algunos gastos administrativos de quien hace la administración del fondo, que en este caso es Proimágenes Colombia, que anteriormente se llamaba FOCINE. Dentro de esto es importante mencionar que Proimágenes no es quien decide cómo se debe invertir este fondo. En la ley ya está estipulado en qué se debe hacer esa inversión, pero quienes deciden cuáles van a ser las convocatorias
es el Consejo Nacional de Cine, el Senat, y junto con el Ministerio de Cultura, la Dirección de Cinematografía y Proimágenes es quien hace la Secretaría Técnica del Consejo, y ellos tienen voz más no voto dentro del Consejo. Por otro lado, para el sector, para los exhibidores, dice que ellos podrán descontar directamente de su contribución si proyectan, podrán descontar 6.25 puntos si proyectan cortometrajes colombianos no mayor a 7 minutos durante 3 meses. Pueden hacer la proyección de estos cortometrajes para poder tener esta reducción. Bueno, hasta aquí llega mi parte, los dejo con mi compañero. Él va a terminar de explicarles gran parte de esta ley, que fue un inicio para el sector audiovisual en Colombia y que ayuda a que cada vez se encuentren más caminos para poder realizar cine. Sobre o terceiro capítulo da nossa lei, nós temos o artigo 16, 17, 18 e 19. Dois importantes que vale a pena destacar é o artigo 16, que fala que os investidores que doarem para a produção de obras colombianas ou coprodução colombiana podem ter até 125% de abatimento em impostos. Mas é importante, isso fala no artigo 17, que não podem ser produtores ou coprodutores da obra que está sendo produzida. E lá no artigo 19 diz que, dentro das salas cinematográficas, o governo tem total liberdade para decidir o que é ou não exibido. E, logo de cara, ele já faz uma exigência, que os comerciais, eles podem ser apenas exibidos se forem de produção ou coprodução colombiana. Beleza? Eu vou falar aqui sobre o capítulo 4, que é um capítulo pequeno, mas ele é bastante importante, porque fala sobre o regime sancionatório da Lei 814 de 2003. Esse capítulo é para assegurar que o fomento ele seja preciso na sua execução, né? Então ali o Ministério da Cultura cria algumas obrigações para quem recebe esse incentivo, para que ele cumpra certinho as medidas. E caso não cumpra, é passível de penalidades ali, de sanções, né? No primeiro tópico, ele fala sobre o descumprimento das medidas do artigo 18, que geram uma multa no valor de até 40 salários mínimos. E caso seja uma reincidência, além da multa, a sala de exibição, o local de exibição, ele pode ser fechado por um período de até 3 meses. Isso vale, então, para as salas de exibições, né, os locais de exibições, que não cumprem esse disposto da lei. No tópico 2, ele fala do não fornecimento das informações para os sistemas de informação e registros cinematográficos, que é o SIREC, né? E a multa, para quem não fornece essas informações, é de até 20 salários mínimos mensais, para quem não fornece as informações que o SIREC precisa, no caso, né? No tópico 3, ele fala também sobre o não registro prévio antes de entrar em exibição por parte da sala de exibição, ou então o não registro das exibições já existentes dentro dos 2 meses seguintes da vigência da lei, no caso, né? Caso não seja feito esse registro, o local de exibição ele é fechado até o proprietário fazer esse registro. Dentro do capítulo 4 ainda, no artigo 21, ele fala sobre algumas observações, né, para a aplicação do artigo 20. O primeiro fala sobre como é dado a notificação, né, que no caso o local de exibição, o distribuidor, o produtor recebe a notificação
depois desses 30 dias, no caso, por mais 15 dias, o Ministério da Cultura ele pode fazer o levantamento das solicitações das provas e lançar uma resolução onde ele indica ou abstenção ou a sanção da infração, no caso, né? E dentro desses 15 dias. O processo ele pode ser tramitado até o último recurso, né? E o Ministério da Cultura é quem tem jurisdição, né, para fazer ali a coativa para que as sanções sejam impostas e sejam devidamente pagas. As pessoas que não podem, no caso, fornecer informações para o CIREC, que seria ali as pessoas que têm dívidas com o governo, de repente pagar uma multa, algo assim, elas não têm o direito do Fundo de Desarrollo Cinematográfico. Então elas não têm direito a esse incentivo até que elas pagar essa dívida, no caso, né? Caso alguém forneça informações falsas, elas são sujeitas à lei ali da autoridade competente, né? Sim, eu estou no banheiro do serviço. Só para concluir que a lei de incentivo da Colômbia é bem parecida com a do Brasil. Ambas são extremamente importantes porque gera ali uma identidade cultural, né? E é muito importante para a sociedade. Então é isso. Valeu!